Olá, gestores e gestoras. Meu nome é Alice Peixoto, eu sou técnica de Meio Ambiente e Saneamento da CNM. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o financiamento da gestão ambiental municipal como um dos temas da roda de conhecimento. Para organizar o financiamento da gestão ambiental municipal ou para fazer a gestão ambiental municipal, é necessário que haja algum tipo de financiamento no seu município. Logo, você deve organizar o fundo de meio ambiente, para que ele seja aquela conta que vai receber os recursos que você vai prever. O que é um fundo, né? Leme diz, Tassiana Neto Leme diz que o fundo é uma porta de entrada para recursos públicos e privados. Para isso, você tem que prever receitas, né? O fundo, na prática, é uma conta vinculada ao município, que você tem que fazer uma lei. A Câmara dos Vereadores do município deve fazer essa lei, mas nada impede que o município, que os técnicos ajudem na formulação da lei, para que a previsão de receitas, o artigo que tiver prevendo as receitas, esteja bem completo, bem amplo, porque quanto maior for a previsão da sua receita, é mais provável que você tenha fundos, né? A simples previsão de receita não garante que você vá ter fundos. A transferência de recurso, ela vai depender muito do esforço do gestor e do esforço da equipe na captação desses recursos, na captação do fundo, e muito tem a ver com a lei, né? Nós temos alguns exemplos de leis municipais ou leis estaduais que tem a previsão dos recursos na lei. A lei do fundo pode também não só ser a lei do fundo, pode ser a lei, o Código Ambiental Municipal ou a lei que vai gerir toda a gestão ambiental do município com um capítulo à parte para o fundo, ou pode ser uma lei específica para gerir o fundo, para falar como que o fundo vai funcionar, como vai funcionar o conselho gestor do fundo, como funciona o órgão ambiental do município. Tem várias maneiras, mas é importante que haja uma legislação que vai disciplinar o tema, para tornar as coisas formais. Nesse caso, a gente apresenta uma lei do Fundo Estadual do Rio Grande do Sul, que dita no artigo 3º as fontes de financiamento, as fontes de recurso para compor o fundo, para o seu fundo ter recurso, ter dinheiro. Mais adiante, nós temos a lei do Fundo Estadual do Paraná, que disciplina os recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente e lista aqui várias fontes de recursos, dotações orçamentárias, da União, dos Estados, produtos de multas administrativas, sanções judiciais, rendimentos de qualquer aplicação, doações. É possível aceitar doações, fazer parcerias com outros órgãos, outros entes federativos, outros órgãos de governos ou também com entidades privadas, com IBAMA, entidades de fiscalização maiores. É possível e é benéfico fazer parcerias. Quanto mais parcerias você fizer, mais fácil vai ficar a gestão ambiental do seu município e, dependendo da parceria, você também pode ter troca de recurso, você pode fazer uma parceria com o IBAMA para o seu técnico auxiliar na fiscalização do IBAMA naquele município. Você pode fazer, e também para que o IBAMA doe mercadorias apreendidas, materiais apreendidos para a sua secretaria, para o seu município, para você não precisar gastar o seu recurso próprio para poder comprar equipamentos, comprar móveis, etc. É muito importante ter esse fundo específico, porque ele já é destinado exclusivamente para ações de meio ambiente. Você não vai depender, você enquanto gestor, não vai depender do orçamento geral do município, que nós sabemos que é muito comprometido, tem várias outras responsabilidades. Então, se você puder ter uma receita separada, um fundo separado, justamente só para as ações de meio ambiente, é muito melhor. Bem aqui, nós apresentamos o parágrafo 2º e 3º da Lei do Fundo Estadual do Paraná. No parágrafo 2º está escrito: as pessoas físicas ou jurídicas que fizerem doações ao fundo estadual poderão gozar de benefícios relativos a impostos, conforme dispuser a legislação. Ou seja, uma estratégia para você incentivar pessoas jurídicas, até mesmo pessoas físicas, a fazer doação para o Fundo de Meio Ambiente é estabelecer parâmetros diferenciados e benefícios acerca de impostos, de outros impostos que têm um volume maior,
para essa pessoa física ou jurídica. Assim, você vai incentivar, propulsionar as doações, as transferências de recursos, isso é muito positivo. O parágrafo 3º fala da Lei Federal 7.347, de 85, especificamente dos artigos 11 e 13, e essa lei ela disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e entre outros assuntos. E fala que essas ações civis públicas, o produto de multas, ele pode e deve ser destinado a fundos específicos de meio ambiente. Então, é possível e é recomendável que na sua própria lei municipal você faça esse link, faça essa ligação. Preveja na sua lei fontes que já estão previstas em outras leis para a transferência ser mais rápida, mais eficaz. Aqui nós temos o Fundo de São Paulo, do Estado de São Paulo, que diz que pode ser como uma das receitas, um dos recursos do próprio fundo, são transferências da União dos estados vizinhos, ou seja, você deve prever na sua lei própria esse tipo de transferência da União para o seu município ou dos estados para o seu município, de municípios entre si, caso você tenha parceria com algum município próximo, de algum projeto de meio ambiente que você está fazendo, de proteção de nascente, de recuperação de áreas degradadas, de eficiência energética, de cidades sustentáveis, qualquer tipo de projeto de meio ambiente que você tenha com cidades vizinhas ou envolvendo o Estado, é importante que você, além de estabelecer essa parceria formal e de trabalho, você estabeleça na sua lei municipal que é possível ter essa transferência de recursos, que também é mais uma fonte de recursos para o seu fundo municipal. Tem outros mecanismos e fontes de financiamento para comporem o seu fundo, reforçando que é muito importante essa previsão de recursos e articulação do próprio gestor para preencher o fundo nada mais é que uma conta, então se ele não tiver recurso lá, ele é uma conta vazia, e você vai ter que tirar do orçamento geral do município para poder promover a gestão ambiental do seu município, então quanto mais você articular, é mais fácil de você ter essa movimentação na sua fonte, ter esse recurso realmente em caixa, na sua fonte, no seu recurso, na sua conta. Outros fundos são fontes de tributos, impostos, taxas, contribuições, se você tiver taxa de limpeza urbana, se você tiver taxa de coleta de lixo, se você tiver taxa de proteção do meio ambiente, proteção de nascente, contribuição para o meio ambiente do seu município, é possível você estabelecer essas taxas e recolher esse dinheiro. Outras fontes que também pode ter transferências CEFEM, royalties de petróleo e gás para os municípios que tiverem esse tipo de atividade, multas e sanções de outros órgãos, TCFA, que é uma taxa federal do IBAMA, mas apenas para municípios que têm fiscalização, ou seja, que são descentralizados. ICMS ecológico, o ICMS ecológico depende do seu estado. Cada estado tem uma legislação própria para o ICMS ecológico e diz quais são os critérios para receber esse repasse, que pode ser simplesmente ter a existência de unidades de conservação do território, ou pode ser também iniciativas verdes, iniciativas ambientais. Para isso você tem que consultar a legislação do Estado. É importante que o município ele tenha essa articulação com o governo do Estado, porque muitas coisas elas são decididas no Conselho do Estado de Meio Ambiente. Por exemplo, até a legislação sobre licenciamento ambiental do seu município, se você for descentralizado, e até para você se descentralizar, para você saber o que você vai poder licenciar, o que você vai poder gerir ambientalmente no seu município, você tem que consultar as resoluções dos COEMAs, dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Então, é importante que você estabeleça esse diálogo com o governo do Estado. Outras fontes e mecanismos de financiamento. Tem alguns fundos nacionais, existem fundos internacionais também, que é possível o município fazer essa previsão de recursos. Quando você for listar no seu artigo, no seu capítulo da sua lei, fontes de recursos, fontes de receita, bote fundos nacionais, internacionais, privados, estaduais, de outros municípios, faça uma lista grande.
porque existem esses outros fundos e é possível que você tenha esse tipo de transferência. Alguns fundos eles aceitam pedidos continuamente, o ano inteiro. Outros fundos e outras entidades, eles dependem de edital. Então é importante que você fique atento aos editais de meio ambiente, de recursos hídricos. E também é importante que o seu projeto ele se encaixe no seu financiador. Não adianta você pedir um recurso para proteção de nascente de uma fonte de mudanças de eficiência energética. Não adianta você pedir um recurso para eficiência energética de uma fonte para recuperação de áreas degradadas. Então é importante que o seu projeto ele se encaixe no seu financiador. Alguns exemplos de fundos socioambientais nacionais são o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. O Fundo Clima ele é especificamente de eficiência energética e mudanças climáticas, ele atinge vários estados. O Fundo Amazônia, ele é específico do bioma Amazônia, com algumas exceções, ele pode até beneficiar outros estados, mas vai depender muito do projeto. É interessante que os gestores entrem nos sites desses fundos para ter mais detalhes de edital e de como funcionam essas transferências. Existem os fundos ambientais estaduais, que cada estado você pode ter. Procure a legislação do seu estado, procure a lei, como a gente citou anteriormente, deu alguns exemplos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná. Você vai consultar a lei do seu estado, a lei que rege o fundo do seu estado, para ver se não está previsto lá a transferência aos municípios. Geralmente está previsto. Todos os estados do Brasil têm algum tipo de fundo relacionado ao meio ambiente. Pode ser recursos hídricos, pode ser de proteção ambiental, de meio ambiente de forma geral. Alguns estados têm até mais de um fundo. Então é importante que você provoque o estado para ter essa transferência, faça essa articulação. Alguns fundos privados, existem instituições privadas que, até por uma questão de abatimento de impostos e de redução de impostos, como a gente citou anteriormente, que você mesmo pode fazer no seu município, algumas entidades privadas grandes fazem isso, instituem um fundo socioambiental para ter abatimento de impostos. Então, você pode procurar em sites de captadores que instituições são essas, que aceitam financiamento de entidades municipais, de entidades governamentais. Não são todas as fontes que aceitam, mas existem muitas que aceitam. Mais adiante nós vamos falar sobre alguns sites de financiadores para ter esses exemplos. E alguns fundos internacionais que nós também vamos citar. Alguns países como Canadá, Japão, Alemanha, investem muito no Brasil e outros países emergentes em desenvolvimento. Então é possível que você faça parcerias. Se você tiver em alguma cidade que tem parceria com cidades estrangeiras, você pode também fazer esse tipo de projeto. Tem algumas cidades que são cidades irmãs. No Brasil, você pode consultar o seu município ou o governo federal para saber se a sua cidade é uma cidade irmã de alguma outra cidade fora do Brasil, para poder pedir esse tipo de recurso para executar ações de meio ambiente e outras áreas também. Aqui nós temos o exemplo do ISPN, que é um dos sites de fontes de captadores, para facilitar o seu trabalho, ao invés de você pesquisar em cada site de cada fundo, existem sites que eles agregam vários financiadores, que se chamam captadores de recursos, captadores de fontes de financiamento. O ISPN é um desses, você pode, enquanto gestor, consultar, e é importante que você veja cada edital para saber se esse edital aceita pedidos de governo local, de iniciativa local. Alguns sites e alguns editais só aceitam de entidades não governamentais. Nós lançamos uma cartilha que chama Fonte de Financiamento para a Gestão Ambiental. Nessa cartilha tem listado várias fontes que aceitam pedidos de iniciativa governamental, de iniciativa local. Então, é importante você, enquanto gestor, procurar esse tipo de financiamento. Aqui nós temos também o site da Capta, que fala sobre outros projetos também, e editais abertos, e sempre está renovando o número de editais conforme vai fechando e abrindo outros. Então é importante que vocês fiquem sempre de olho nesse tipo de site, procurando. Quando nós achamos aqui na CNM, quando nós achamos alguma fonte de financiamento grande,
projetos ambientais, nós sempre fazemos e-mail, nós tentamos compartilhar no nosso WhatsApp, em SMS, fazemos mailing, né? E divulgamos esse tipo de financiamento, mas é importante que você, enquanto gestor, também procure. Também tem esse site da portal Gestão Pública, também lista alguns tipos de projetos que aceitam financiamento de iniciativa local, para que você faça esse tipo de parceria, né? Quando você tiver esse fundo, essa receita no seu fundo, você pode, além da gestão ambiental regular, digamos assim, normal do seu município, que ela envolve proteção de áreas degradadas, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas sensíveis, né? Proteção de APPs, regulação da sua gestão de recursos hídricos, de resíduos sólidos, saneamento. Então, o meio ambiente ele é bem diverso, ele conversa com várias outras esferas, outras políticas do seu município, conversa com educação, conversa com saúde. Então, é importante também que, enquanto gestor, você faça parcerias para botar vários projetos em prática. Existem vários projetos que têm um custo muito pequeno ou tem um custo reduzido a partir do momento que você promove parcerias, né? Então, não precisa ter um volume muito grande de receita para botar um projeto em prática. Nós separamos alguns tipos de boas práticas municipais que têm um custo reduzido ou que tem possibilidade de receitas de outras pessoas, de outras entidades, mas é importante que, enquanto gestor, os senhores não se intimidem, as senhoras, com um volume baixo de receita. É possível fazer vários projetos e com uma receita mediana ou então com a receita que você tiver. É importante que os gestores não se prendam nisso. Aqui nós temos reciclagem de óleo de cozinha usado em várias cidades, a Juricaba, no Rio Grande do Sul, que são municípios pequenos, às vezes o gestor acha que precisa ser grande, precisa ter um volume muito grande de receita, mas nós reiteramos que é possível ter boas práticas, mesmo com municípios pequenos. A Juricaba, com 7.000 habitantes, tem um projeto de reciclagem de óleo de cozinha usado. Francisco Beltrão é um pouco maior, tem 87.000 habitantes e fez esse projeto de reciclagem de óleo usado, que beneficia uma associação de catadores. Ponta Grossa, que é maior, tem 341.000 habitantes, faz com óleo usado, usa o óleo usado como matéria-prima para fazer sabão ecológico. Joaçaba, de 29.000 habitantes, aderiu a um programa estadual, então aí tem uma parceria com o Estado para uma boa prática municipal. Outros municípios, por exemplo, Lucélia fez também uma parceria com uma empresa privada para o projeto de reciclagem de óleo de cozinha usado. Indaiatuba, com 235.000 habitantes, é referência porque usou óleo de cozinha usado como biodiesel e diminuiu o seu custo da sua frota de caminhões do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então, aliou 2 projetos em um. Fortaleza também fez uma parceria com uma empresa privada para poder botar em prática o seu projeto de reciclagem de óleo de cozinha usado. Com relação a energias alternativas, nós temos Joinville, Santa Catarina, que fez uma parceria com uma empresa grande, a General Motors, e o Rotary Club de Joinville, e conseguiu economizar 30% do valor total da conta de uma escola municipal de referência. Entre Rios do Oeste, que tem menos de 5.000 habitantes, conseguiu prover energia elétrica sustentável através de um biogasoduto, com a parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com o Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás, o Cibiogás. Existem também aquelas doações que eu falei anteriormente de doação de equipamentos. Não precisa apenas ser o recurso em espécie, pode ser o recurso em material, o recurso físico. A Sailândia do Maranhão fez uma parceria para ter os taxes e as multas dos termos de ajustamento de conduta para serem doados para a Secretaria de Meio Ambiente, materiais como equipamentos, cadeiras, móveis, computadores. Vilhena, em Roraima, também estabeleceu uma parceria com o IBAMA para a doação de equipamentos, produtos madeireiros, para compor o acervo e o mobiliário da sua Secretaria de Meio Ambiente.
Aqui nós listamos alguns fundos de fonte de financiamento, como nós falamos anteriormente. Tem o Fundo da República da Coreia, o Fundo do Canadá, o Fundo Global. Mais adiante nós temos o Fundo Interamericano de Desenvolvimento, o próprio Banco Mundial, que financia vários projetos. A Cooperação Andina de Fomento, que também tem o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FONPLATA. Tem 2 fundos que nós listamos do Japão, um de um Banco do Japão para a Cooperação Internacional, e o Consulado Geral do Japão, que e esse é muito importante porque ele é de aceite contínuo de projeto e aceita pedido de iniciativa local, de governo local. Um de uma agência francesa de desenvolvimento, também aceita pedidos de iniciativas de fundo local, de governo municipal. E é isso, nós queremos agradecer a atenção de vocês e a procura de vocês pelos cursos da Roda de Conhecimento. Nós achamos que é muito importante que os gestores e a equipe técnica se capacite, procure saber um pouco mais sobre cada tema que nós tentamos passar. E se tiver alguma dúvida, a área de meio ambiente e saneamento está aberta. Aqui nós apresentamos nosso telefone, nossos e-mails, para que, se ainda houver alguma dúvida, vocês tirem dúvidas, entrem na biblioteca da CNM, na aba de meio ambiente e saneamento. Lá nós temos a nossa cartilha de fontes de financiamento e outras cartilhas com obrigações municipais. É importante que vocês leiam, todas elas estão numa linguagem bem didática para facilitar que vocês ponham as obrigações em prática e que vocês desenvolvam boas práticas no município de vocês. A CNM agradece.